Saúde em Dia. Oferecimento. Farmácia Saggioro. Há 15 anos com você. Com a participação da médica nutróloga Alice Amaral. Doutora Alice, bom dia, tudo bem com você? Bom dia, Marcelo. Bom dia, ouvintes da Rádio CBN. É um prazer muito grande estar aqui falando com vocês. Uma notícia preocupante, né? Nós tivemos a confirmação dessa notícia no início do mês, inclusive, que este ano, pelo primeiro caso, né, de botulismo registrado este ano no Distrito Federal, bem no início do mês, mais precisamente no dia 6 de agosto, essa notícia foi confirmada, né? E isso é muito preocupante, né? Essa questão do botulismo vira e mexe e entra na pauta do dia, e eu imagino que esteja sempre na pauta de vocês como um dado preocupante, não, doutora? Com certeza, porque esse caso, ele foi registrado em abril, né? Ele foi confirmado agora, mas foi registrado em abril. Foi registrado e foi confirmado. confirmado. É o primeiro que foi confirmado agora. Primeiro, mas olha só, Marcelo, tem N casos que não são notificados e que sequer são diagnosticados. Então, não é falar assim, teve um caso no primeiro semestre. Não, teve um caso que a gente teve conhecimento, mas com certeza tiveram muitos outros casos que a gente sequer ficou sabendo. Porque o botulismo, ele é uma doença rara, então nem sempre o profissional de saúde, ele está atento para aquilo. E você só vai diagnosticar uma coisa que você está pensando que é aquilo, né, que você tem conhecimento. Enfim, então, existem muitos casos de botulismo que não são diagnosticados ou então que não são notificados. E isso nos preocupa, por quê? Porque, embora raro, o botulismo ele pode ser fatal. O que é botulismo? Eu gosto muito de saber assim, a origem das palavras, né? Botulos vem do latim que significa salsicha. Em 1793, houve um surto de botulismo na Alemanha, várias pessoas, né, que tinham comido um tipo de salsicha chamado Blunsen. Então, vem daí a origem do nome. E algumas pessoas faleceram. Então, eles colocaram o nome de botulismo na doença. Ela é causada por uma neurotoxina. É aquela mesma toxina usada no Botox. Só que no Botox ela é diferente. É uma dose terapêutica, são doses baixinhas. E o objetivo ali é fazer com que haja uma paralisia da musculatura para minimizar as rugas. Ela era usada também para tratamento de estrabismo e para hiperidrose, aquela pessoa que transpira muito. E os resultados são muito bacanas. Mas a dose é pequenininha, tem uma ação terapêutica, é bem diferente do botulismo como doença. E essa neurotoxina, Marcelo, ela é produzida por uma bactéria chamada Clostridium botulinum, que ela se encontra normalmente no solo, na água não tratada e nos alimentos mal conservados. Então, aí a importância da gente falar sobre o botulismo, porque a melhor maneira, como tudo na vida, é a prevenção. Lógico. Né? Então, fica muito mais fácil você prevenir um quadro de botulismo do que depois esperar está contaminado e que o profissional te diagnostique e que faça o tratamento. Existem algumas formas, né? Tem o botulismo infantil, que é um botulismo intestinal. A pessoa ela ingere um alimento contaminado com a bactéria. Essa bactéria ela vai colonizar o intestino, vai produzir a toxina e vai causar a doença. Em criança, Marcelo, é muito comum isso, provocado pelo mel. Por isso que porque normalmente o mel ele está contaminado com essa bactéria. Por isso que a gente pede para não oferecer mel para crianças com menos de 2 anos de idade. Na verdade, esse mês a gente falou muito da importância do aleitamento materno. O intestino do bebê, ele não está preparado, presta atenção, ele não está preparado para nenhum outro tipo de alimento, com exceção do leite materno, até 6 meses de idade. Então, basta, né? Nem água precisa, né, doutor? Nem água precisa, Marcelo. Então, até 6 meses de idade, só o leite materno é suficiente, tá? E a partir daí a gente começa a introduzir frutinhas, legumes, enfim, comida de verdade, não comida processada. É muito comum, principalmente as mulheres que não amamentam, introduzir alimento. E aí acha que está fazendo vantagem, ao invés de dar açúcar, eu vou adoçar com mel. Então, gente, pelo amor de Deus, mel antes de 2 anos de idade, não. Depois sim, mas antes de 2 anos de idade, não. Mas a forma mais comum do botulismo, Marcelo, é o alimentar. É o alimento que está contaminado já com a toxina. E aí onde que a gente sabe que essa bactéria ela vai se proliferar em ambientes pouco oxigenados. Então ela é muito comum em alimentos em conserva, até conserva caseira que é manuseada de maneira inapropriada. Ou então enlatados,
né, essas conservas que a gente compra, tipo palmito, esses alimentos embalados a vácuo. Então, muito cuidado, se você for comprar palmito, patê de fígado, presunto, mortadela, salsicha, carne de porco. Tem que ficar muito atenta à embalagem. Aquela embalagem de lata, ela não pode estar estufada. Se ela estiver estufada, ela está contaminada. Eu evito até as amassadas. Né? Exatamente. Então, embalagem de lata não pode estar amassada, não pode estar enferrujada e muito menos estufada. Tá? E ver também se ela está vencida. Às vezes o pessoal, venceu, mas ainda está valendo. Não, venceu, está vencido mesmo. Tem coisa que não dá para economizar, Marcelo. Eu sempre sugiro ferver os alimentos que você compra enlatados ou em conserva antes de consumir. Isso é uma boa dica. Quando você comprar em vidro, dá uma olhadinha. Aquele vidro não pode estar embaçado, a coisa tem que estar limpinha. As embalagens elas não podem estar danificadas, não pode ter uma alteração que você veja na cor, no cheiro, na textura. Se você suspeitou, joga fora. Não dá para economizar com comida, Marcelo. Não corra riscos. Né? Não corra riscos desnecessários, porque às vezes vai gastar muito mais, né? Perdendo saúde, então tendo que comprar remédio, enfim. Os principais sintomas. Às vezes, numa fase inicial, essa sintomatologia é gastrointestinal. Então, o paciente vai ter enjoo, vai ter vômito, vai ter dor abdominal e depois vai evoluindo para uma boca seca, prisão de ventre, uma fadiga, tonteira, sonolência. E a gente tem que lembrar, então, que é uma neurotoxina que causa uma paralisia muscular progressiva. E aí começa a paralisa os músculos da face. Então, o paciente ele começa a ter uma dificuldade para bocejar, uma dificuldade para engolir, uma dificuldade para falar. Vai paralisar a musculatura da pálpebra, que a gente chama de pitose palpebral. E essa paralisia ela vai descendo e pode atingir a musculatura respiratória, os músculos intercostais e o diafragma, levando a uma insuficiência respiratória e pode levar à morte. Então, é uma doença grave, embora rara, mas que pode ser fatal. Sem dúvida alguma. Então, a única maneira é prevenção, evitar. É a melhor maneira. A melhor. Porque tem tratamento. Se for diagnosticado a tempo, tem tratamento. Mas o negócio é ser diagnosticado a tempo. Fazer esse diagnóstico de forma mais precoce possível. De mais precoce possível. Porque às vezes o paciente ele começa com um quadro desse, você está achando que ele está tendo um AVC, uma miastenia, uma outra neuropatia, enfim, até fazer um diagnóstico e introduzir o tratamento, você perdeu um tempo precioso, Marcelo. Então tem que investir mesmo em prevenção. Por isso que a gente está aqui toda semana falando, dando essas dicas, e o consumidor ele tem que ficar muito atento, ele tem que ser exigente, ele não pode colocar qualquer combustível dentro dessa máquina mais importante que ele tem, que é o corpo. Sem dúvida alguma. Valeu, doutora Alice. Obrigado, viu, mais uma vez pela sua participação conosco. Até a semana que vem. Eu que agradeço. Uma semana de muita paz, muita luz, Marcelo, para você e para todos os nossos ouvintes da Rádio CBN.